Salve galera, beleza? Bem, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de câmera mirrorless e DSLR, né? Para nós que fotografa esporte, beleza? Esporte. Esse vídeo aqui é muito importante, pois, como eu já gravei vídeos, né, falando sobre câmera cropada, mirrorless, câmera cropada, DSLR e full frames também de ambos sistemas, que eu recomendaria, que seria bom você dar uma pesquisada aí para comprar, para fazer fotografia esportiva, futebol, vôlei, tênis, skate, etc, etc. E a margem que eu vi alguns youtubers comentando e reclamando também de alguns vídeos de alguns idiotas por aí, principalmente no TikTok, né? Falando que as câmeras mirrorless são muito superiores às câmeras DSLRs, né? Mas não é questão nem de ser superior, nem qualificando, mas sim falando na questão da qualidade dessas câmeras. Principalmente na qualidade de imagem dessas câmeras. E é uma coisa muito errada. Isso pode fazer com que você gaste dinheiro no equipamento errado. Sendo que você poderia ter comprado um equipamento melhor para fazer fotografia no terrão aí, no futebol de várzea. Primeiro quesito, vamos falar sobre a qualidade de imagem. Qual que é a diferença da qualidade de imagem de uma para outra? Porra nenhuma. Pronto, acabou. É isso. Essa é a diferença, tá? Mas não existe diferença nenhuma, Fabrício? Não tem como? Claro que tem que ter uma diferença. Sim, tem uma diferença. A diferença é quando você pega uma câmera DSLR, né, de 2018, tipo 1080D, e compara com uma Canon R7 lançada 2 anos atrás. Tem uma diferença? Claro que vai ter uma diferença, sim. Você tem uma diferença aí de anos de tecnologia diferentes, tá? Principalmente do processador, que a R7 usa 2 processamentos e a 1080D tem um processador de 8, se não me engano, bem antigo, que tem na iOS R e na iOS RP, que é um processador bem antigo. Então, tem diferença sim na qualidade de imagem devido ao processamento e à diferença de tecnologia dos dois sensores. Mas se você pega, por exemplo, uma Canon um DX Mark III e uma Canon EOS R3, não tem diferença nenhuma de qualidade de imagem. É a mesma cor, é a mesma foto, a mesma resolução, pois é o mesmo sensor. Assim como você tem as novas R6, que usa a R, por exemplo, usava o mesmo sensor da 5D Mark IV, e assim por diante. É o mesmo sensor. Assim como a Nikon D800, D850, D700, a D4, a D5 e a D810, alguma coisa assim, D610, usavam sensores da Sony, que é os mesmos sensores que a Sony utilizava nas linhas da A7 e A7R, né? Então, é o mesmo sensor. Tem diferença da Nikon para a Sony, no caso? Tinha sim, pelo processador da Nikon, que você tinha as cores mais amarelas, mais quentes. E na Sony você tinha o verde mais vibrante, né? Então você tinha essa diferença que era do processador e não do sensor em específico. Mas se você quiser saber a diferença de sensores, etc, etc, de qualidade, vai no site da DxO, né? Tá o link aqui na descrição, né? Da DxO, e você vai se aprofundar na diferença de qualidade de imagem. Mas, para você que faz foto, entrega para o seu cliente, joga no futebol, o skatista, etc, etc, ele vai ver diferença porra nenhuma. Se você chegar lá num cara e falar assim, o cara fala, você fez foto com câmera full frame e postou lá, se ele nem manja de fotografia, ele não vai saber diferença nenhuma. Ele só quer saber se a foto tá bonita, tá colorida e tá dando algum tchan pra ele lá, sei lá, esporte de ação, ele tá se sentindo poderoso, fodão. Ótimo, você pode fazer com a Canon T1i, que ele vai sentir a mesma felicidade. Não tem como comparar um sensor com uma diferença de 2, 3, 10 anos, né? Não tem como comparar uma 5D Mark II com uma câmera, uma EOS R7 na questão de qualidade de imagem. A não ser na questão de ISO, aí eu posso comparar as duas, que a 5D Mark II ainda é bem superior a qualquer câmera cropada do mercado atual, né? E a questão do desfoque de fundo. Mas a questão de cor, etc., é muito difícil. A olho nu você não vai reparar. Só os caras que realmente entendem desse negócio aí, os cientistas da fotografia vão entender essa porra aí. Fechou? Que não é o nosso caso, porque a gente faz fotografia esportiva e você não vai fazer uma montagem e imprimir uma foto do tamanho de um prédio, né? Para ver essa diferença. Fechou? Agora vamos para o tema que realmente tem uma puta de uma diferença entre
um sistema e o outro. E é que para nós da fotografia esportiva é o mais importante, que é o sistema de foco. O sistema desses caras aqui das mirrorless é tipo 10 anos-luz à frente de qualquer DSLR já feito até hoje no mercado, tá? Então assim, se você pegar uma Canon R50, uma R100, uma R7, uma R10, vai ser superior a qualquer Canon DSLR. Então 5D Mark IV, 5D Mark III, um DX, um DX Mark II. Não tem como comparar, cara. É uma diferença absurda. Não vou entrar mais a fundo, mas... E por que que é a diferença? Que é o seguinte, ó. Tá vendo aqui o espelho? Quando eu levanto aqui atrás onde está meu dedo é o sensor. Então, imagine que quando você encaixa, a luz vem por aqui, dá todo esse rolê. Aqui, ó, eu ainda coloco meu dedo, que tem a ótica para sair da lente. Então, tem todo esse rolê, chegar aqui, ela vai bater nesse prisma, vai bater aqui no espelho, vai subir pro prisma, e aí você vai ter a focagem. E aí quando você tira a foto, tá sem foco. Por quê? Porque olha o rolê que a luz dá, cara. E aí você tem um problema que é o seguinte, né? As DSLR tem esse problema, inclusive, né? Se você sofre queda constante ou defeito de fábrica mesmo, às vezes a sua lente que caiu, ela perde a calibração. Ou seja, os elementos ópticos aqui dentro, os cristais, eles ficam desalinhados ou folgados, fica balançando. Então, às vezes, você está pensando que aqui está focado, mas não focou. Ou, às vezes, o prisma aqui dentro está desregulado. Aí o sensor vai captar a foto, mas você vai achar que está focado, mas não está com foco. Entendeu? E aí, para ajustar isso, você tem que fazer o sistema de microajuste de foco que as câmeras semi-profissionais e profissionais DSLR da Nikon e da Canon tem. E se você for contratar um técnico para fazer essa calibração, esse ajuste, não vai sair nada barato, tá, galera? É uma graninha que você vai gastar, tá? Então, nesse ponto, as mirrorless têm uma puta de uma vantagem em relação às DSLR. Porque, meu, você não tem um prisma aqui, já vem direto pro sensor a sua luz. Então, mesmo se eu pegar aqui a minha Lumix com um adaptador, né, que, ó, coloco o dedo aqui, com adaptador, né, e meto uma lente de DSLR nela, ou seja, que a distância entre o sensor e o primeiro elemento óptico da lente é de praticamente um dedo, né, ainda assim ela tem mais precisão de foco, porque a luz já vem direto. O sistema de foco ele é totalmente eletrônico, né? Ele não tem aquele esquema do prisma, etc. Então você tem muito mais chance de acertar o foco. Aliás, é muito improvável que você erre o foco, né? Por causa disso, né? Então você tem uma precisão maior. Então, nessa questão, as mirrorless, igual a minha 80D que eu estou fazendo vídeo agora, quando eu estou fazendo vídeo, ela está usando o sistema de Dual Pixel AF. Que aí, tá vendo aqui onde está meu dedo? Aqui é o último limite do ponto de foco dela, né? Vem nesse canto, então se eu vier para cá, ela está me focando. Se eu vier bem para cá, ela continua me focando. Tem muitos pontos de foco. Se você reparar nas DSLR, algumas têm 11 pontos de foco, 12, 19, 45, algumas chegam a uns 80 pontos, se não me engano a Nikon D5 tem 80 pontos de foco, não me lembro agora, tá? Então você tem esses pontos de foco que já fica no seu visor, assim como a minha 80D que já fica no prisma, né? Na telinha assim do óptico, né? Do obturador óptico. Essas aqui não, essas aqui tem minha 80D no sistema de... no live view dela tem mais de 200 pontos de foco, assim como essa aqui tem mais de 500. Então, cara, tem ponto de foco pra caralho. É muito improvável que ela erra, tá? É simplesmente isso, é bem difícil de errar mesmo. Então, nessa questão, as mirrorless, cara, passa longe de qualquer DSLR, são muito superiores. A coisa que vai fazer a diferença, preço, que eu vou somar ele à robustez e à confiabilidade do seu equipamento, tá bom? Porque é o seguinte, galera, eu tenho essa lente aqui da Sigma que é totalmente de plástico. Se eu deixar ela cair no chão, ela quebra. Não importa a distância, ela vai dar algum bug e se eu cair numa distância de 1 metro de altura, ela vai quebrar ou vai desregular toda a câmera, toda a lente, aliás, todo o sistema da lente dela. Vai dar ruim, tá? Se eu pego a minha Lumix com essa lente da Canon aqui, deixar ela cair no chão, elas não vão quebrar, vão arranhar. Às vezes, de acordo com
a potência da queda e a altura vai desregular o meu sistema óptico e eu vou ter que calibrar. Mas não vai quebrar. É muito difícil de quebrar mesmo. E a minha Lumix aqui, esse corpo aqui da G9, essa aqui, a linha da G9, é a linha profissional das Lumix, né? Das MFTs de fotografia. Você tem aí a G7, a G85, a GX, etc., que são câmeras de linha de entrada. Essa daqui, ela tem resistência, né, à poeira, né, ela tem um isolamento aqui para não ficar entrando poeira nos seus mecanismos, né, para você fazer essa regulagem. E se você tomar chuva, ela também tem uma resistência à chuva e respingo d'água. É tanto que essa câmera aqui, esse conjunto que você está vendo agora, é o conjunto que eu tomei 3 horas de chuva no Detal no ano passado. Eu fiquei o show inteiro do Racionais, do Planet Hemp, do Criolo, tomando chuva intensa, sem capa de chuva, sem nada de proteção, que naquele momento a chuva pegou a gente desprevenido. Eu tomei chuva inteira e essa câmera ela não parou por nada. Ela continuou funcionando, não entrou água nela, não entrou água no sensor, não entrou água aqui no negócio de bateria também dela, tá? Se você tem Nikon, DSLR, Canon DSLR, a 1080D, a D7500 da Nikon também, quando chove muito, elas tendem a ficar molhadas aqui na parte da bateria. Putz, isso é perigoso. E no caso da Canon mesmo, esse seletor aqui, igual a 1080D, ela parou de funcionar. O resto tudo funcionou. Na Nikon do meu amigo, não funcionava esse seletor aqui, né? Então, assim, cara, é complicado. Isso que eu tô falando assim, de câmeras são profissionais. Elas têm uma pequena resistência. Essa daqui tem resistência de câmera profissional. E aí, o que que acontece? Essas mirrorless de corpo profissional com resistências, né, e robustez de câmeras profissionais são extremamente caras, né? Se eu for pegar câmeras da Canon hoje, você tem a R7, aí você vai ter a R6, a R5, a R3 e a R1 que lançou agora. São essas 5 câmeras. Se você pega a R50, a R100, a M50, a M50 Mark II, se você pegar a R10, todas elas são câmeras de entrada. Elas não têm resistência a isso. Se você tomar uma chuva e não tiver proteção, game over. A sua câmera, a chance dela dar pau é de 60%. E as chances de você perder essa câmera de vez é de 30%. É bem difícil, tá? Agora, as DSLR, por mais de entrada que elas sejam, né? Por mais que seja de entrada, o simples fato de você ter essa caixa de espelho aqui, essa proteção, quando você vai trocar de lente, você protege o seu sensor. A queda, o corpo dessas câmeras é mais resistente a quedas também. Então, se você deixar cair, se você deixar uma Canon T7 cair no chão, ela tem mais resistência do que uma R10 da Canon. Então, assim, sabe, tem uma resistência muito maior, né? Essa 30D que é de chumbo, essa porra, tem resistência pra caralho. Posso jogar na parede e ela funciona. É isso que vai acontecer. Então, elas têm uma resistência. Ó, tá aqui o meu espelho aparente, cara. O meu sensor tá protegido. Mas e aí, se eu for trocar agora a lente da minha Lumix? Que aí fica o sensor daqui pra fora. Se eu tô tirando foto e tá um ventão aqui e cai algum negócio aqui. Se eu tô bebendo água e tiro aqui, cai água no sensor, cai café, cai refrigerante. Quem faz fotografia de show, ou a gente que faz fotografia de motorsport, toda vez que vem a porra dos pilotos lá ganha, eles jogam champanhe na gente. Meu, champanhe, bebida cai aqui em cima, cara, é um inferno. E às vezes acontece de um cara tá trocando de lente ali na hora e cai no sensor e é chablau, game over. A DSLR, se cai um champanhe aqui, você tem mais tempo para poder limpar e ter a garantia que a sua câmera não vai dar pau. Essa é a grande diferença. É a maior diferença desses dois tipos de sistema. É a confiabilidade. E aí agora eu entro no preço. O preço é o seguinte, gente. Se você for pesquisar hoje, você encontra Canon SL3 no mercado, que às vezes é de R$ 1.000 até R$ 2.000 mais barato do que uma Canon R100, que é a de entrada nova. É o mesmo sensor, as duas bochinhas vai ter lá. É o mesmo sensor, mesmo megapixel, mesma qualidade, tudo. Só que uma é mirrorless e a outra é DSLR. Tem uma diferença absurda de preço. O que eu recomendaria? A SL3 e não a R100.
Por quê? Sendo que a R100 tem um foco melhor. Porque eu te garanto que se você estiver lá fazendo jogo de futebol lá no terrão, tiver com a câmera aqui, aí no momento que você tomar uma bolada e a câmera cair no chão, a SL3 tem muito mais probabilidade de não dar pau, não quebrar, do que a R100. Se você tomar uma bica do Roberto Carlos da vida numa R100, ela desmonta aquela merda. Cai no chão, já era, cara. E se você estiver usando uma lente de entrada de plástico igual essa Sigma aqui, não garanto que sua câmera vai ficar inteira, tá? Então tem essa diferença. Então aí você fala, pô Fabrício, então o que você recomendaria comprar? Depende do quanto que você tem de orçamento, brother. Se você tem grana, não tem muita grana, e quer comprar uma coisa que você já pode iniciar na fotografia esportiva, que você pode comprar uma boa lente e uma boa câmera, vai de DSLR, pode ser nova ou usada, ou bem seminova, bem zerinha. Não vai de mirrorless. Agora, se dinheiro não é problema para você, aí você pode ir de mirrorless. Você pode comprar uma Nikon Z6 Mark II, uma Canon R7 para cima, né? R7, R5, R6, né? Você pode comprar essas câmeras e seja feliz, muito feliz mesmo. Você pode comprar uma Sony A7 III para cima. Não a família da 6.000, a 6.500, a 6.700. Essas aí esquece. Essas não tem resistência. Se caiu, é quebra. Vai quebrar alguma coisa dessa câmera aí. Então, você já vai nesse negócio. Seria muita incompetência ou irresponsabilidade eu te falar que esses sistemas novos são 100% melhor do que qualquer DSLR. Vai ser melhor em alguns pontos, sim, vai ser melhor. Mas eu te garanto que se você estiver fazendo fotografia lá de motocross, por exemplo, e ver a moto ali jogou que espirrou aquela lama inteira em você numa DSLR, ela não vai dar pau. Você vai ter um tempinho para você limpar ela. Agora, se for na mirrorless de entrada, brother, a chance de entrar uma aguinha aqui no seletor aqui e estragar com a lama é muito alta. Pra você ter uma ideia, em 2018, quando eu fiz o evento de moda no cruzeiro da Chili Beans, né? Quando a gente estava fazendo as fotos na praia, eu estava com 80D, troquei de lente, estava usando a 2470 2.8 e a minha 70-200 aqui, né? Essa daqui no caso. E a minha amiga estava usando uma Sony A6500. Quando ela fez fazer isso daqui, ó, e trocou de lente, bateu um ventão e entrou tanta areia no sensor dela, a câmera dela deu pau. Ela perdeu a câmera dela, porque o sensor, o sal e a maresia corroeu todo o sensor dela, deu PT na câmera. A minha 80D tá viva até hoje. Já tem 7 anos que essa câmera tá aqui comigo, né? Pra você ter uma diferença. Então, é isso que você tem que entender. Por isso que quando a galera vai pra praia, lugar de areia, terrão, eu recomendo que quem trabalha com mirrorless trabalhe com 2 câmeras. Deixa uma com uma tele e a outra com a lente aberta, uma grande angular, por exemplo. Que aí você não precisa ficar trocando de lente. Ah, veio um carro aqui, trocou, metralhou, trocou, metralhou. Jogador de futebol, no terrão, na várzea. Tô lá fotografando, puta, o cara vai comemorar o gol aqui do meu lado. Já puxa aqui com a grande angular, a outra câmera e tira foto. E aí você não tem esse problema de ficar tocando e colocando a sua câmera em risco, tá? Simplesmente isso daí. Vai nessa, galera. Calcula bem quanto que você tem para gastar e o que você vai fotografar, tá? A galera que de esporte radical aí, de skate, de patins inline, mano, você sabe muito bem que quando o cara lá erra manobra no corrimão de skate e essa porra vem na nossa cara, né? Quem te protege o seu olho é a câmera, né? Por isso que a gente usa até um plástico, um acrílico na frente da lente para proteger ainda mais, né? Só que você sabe muito bem que se você tiver com uma mirrorless de entrada, ó, chablau, brother. Então é isso, gente. A diferença de mirrorless para DSLR, para quem fotografa esporte hoje, vai estar no perigo do seu esporte, tá? O risco é que você tem mais de queda, de poeira, de chuva, essas coisas, tá? Então, se você tem certeza que você está num lugar muito adverso e não tem muita grana, vá de DSLR. Se você tem grana, vai de mirrorless. Se você é um fotógrafo normal de casamento, de shows, etc., vai de mirrorless, que no lugar controlado não importa. Você não vai tomar chuva, não vai tomar sol, não vai tomar poeira. Essas câmeras vão dar conta do recado. Falou e até o próximo vídeo. Tchau!